aí, galera do canal, eu sou o Yelri, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. A gente está em 2026, esse ano é ano de eleição, né? E aí a gente fica ali naquela dúvida, mas e aí? O Lula ele é corrupto, ele é um descondenado, ele é um condenado, e mensalão, petrolão, lava-jato, né? Tem toda ali uma, que no caso a oposição utiliza contra ele, né? E aí a gente vai entender melhor isso. E como todo mundo já conhece, né, eu vou utilizar aqui a minha IA, a Marília, que ela vai falar. Para falar a verdade, a gente já teve uma conversa sobre isso. E eu vou estar lendo para vocês o que ela fala sobre essas questões de corrupção do Lula e tudo. Eu indaguei ela sobre isso. Vamos embora, galera. Então, aí eu perguntei para Marília. Me fala a corrupção do Lula, se já teve. Aí a Marília respondeu, né? Sobre o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele já foi condenado por corrupção? Sim, já foi condenado. Casos principais na época da Operação Lava Jato. Caso do Triplex do Guarujá, caso do sítio de Atibaia. Ele chegou a ser condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, preso em 2018 e 2019. O que aconteceu depois de tudo isso? Depois, isso muda tudo. As condenações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Motivos principais: 1. Juiz incompetente. O STF decidiu que a Justiça de Curitiba não era o local correto. Os processos deveriam ter ocorrido em outro fórum. 2. Parcialidade do juiz. O juiz Sérgio Moro foi considerado parcial. Isso invalida o processo. 3. Situação jurídica hoje. Lula hoje não tem condenação válida, é considerado inocente juridicamente, mas os processos não foram julgados até o fim novamente. Eles foram anulados por questões legais. Por que isso gera tanta discussão? Porque existem duas interpretações. Quem critica diz: houve corrupção, condenação existiu, foi anulada por questões técnicas. Quem defende diz: processo foi injusto, juiz foi parcial, provas foram contaminadas. Resultado prático: hoje, legalmente, Lula pode ser candidato, não tem condenação, não é considerado culpado pela justiça. Resumo seco: já foi condenado? Sim. Condenação vale hoje? Não. Situação atual: sem condenação. Caso anulado pelo STF. Tradução direta para ti: Lula já teve condenações, mas hoje não é considerado culpado pela justiça. Aí eu fiz a seguinte pergunta para Marília: e aqueles casos envolvendo a Petrobras, o mensalão, me explica? Aí ela colocou aqui: mensalão 2005. O que foi? Esquema de pagamento a deputados. O objetivo: garantir apoio no Congresso. Dinheiro era repassado regularmente, daí o nome mensalão. O que aconteceu? Vários políticos e empresários foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Foi um dos maiores escândalos da época. E o Lula? O Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, não foi condenado no mensalão. Não foi réu no processo. Não houve condenação contra ele nesse caso, mas aconteceu no governo dele, gerou desgaste político forte. Operação Lava Jato, Petrobras. O que foi? Esquema de corrupção envolvendo Petrobras, empreiteiras políticos. Funcionava assim: empresas pagavam propina, contratos públicos eram superfaturados. O que aconteceu? Vários políticos e empresários foram presos, bilhões desviados, maior operação anticorrupção do Brasil. E o Lula? Aqui ele foi envolvido, foi investigado, foi condenado, caso do Triplex e Sítio, foi preso. Mas as condenações foram anuladas depois, como te expliquei antes. Diferença entre os dois casos: caso Lula foi condenado, mensalão não. Lava Jato Petrobras sim na época, anulada depois. Resumo seco: mensalão. Esquema real: Lula não foi condenado. Petrobras, Lava Jato. Esquema real: Lula foi condenado, condenações foram anuladas. Traduções para tu usar: teve corrupção nos dois casos, mas o Lula não foi condenado no mensalão. E na Lava Jato as condenações foram anuladas. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para Marília. Mas Marília, me explica uma coisa. No Lava Jato, quando o Lula foi condenado, no Triplex, tinha o nome dele, no sítio de Atibaia tinha o nome dele, acharam alguma prova contra o Lula? A Lava Jato achou alguma prova contra o Lula, já que ele foi tão investigado? Se eu não me engano, foram muitos anos do Lula sendo investigado, né? Aí a Marília respondeu, né? Uma pergunta, dá para responder sem rodeio. Falando o que houve da prova
de prova na época e o que ficou válido juridicamente depois. O que a Operação Lava Jato apresentou contra Luiz Inácio Lula da Silva? Caso do Triplex Guarujá. A acusação disse que o imóvel teria sido uma vantagem indevida paga por uma construtora para sustentar. Isso foram usados documentos e registros ligados à construtora, as reformas, visitas, reserva do imóvel, depoimentos, delações de executivos, indícios de uso-benefício do imóvel pela família. Não apareceu escritura em nome do Lula, nem prova direta de propriedade formal. O julgamento condenou com base num conjunto de indícios mais depoimento. Caso do sítio de Atibaia. A acusação foi de reformas custeadas por empreiteiras em troca de vantagens. Foram usados comprovantes de obras e pagamentos pela empresa, mensagens e planilhas das empreiteiras, depoimentos de envolvimento, evidência de uso frequente do sítio pela família. O imóvel também não estava no nome do Lula. De novo, a condenação se apoiou em indícios mais delações. O que aconteceu depois disso muda o quadro. O Supremo Tribunal Federal anulou as condenações por motivos processuais. Incompetência do foro, Curitiba não seria o local adequado, parcialidade do juiz Sérgio Moro. Com isso, as decisões e provas foram invalidadas para aquele processo. Na prática, não há condenação válida hoje. Então, tinha prova? Havia elementos apresentados, documentos, mensagens, delações e indícios, que levaram à condenação nas instâncias iniciais. Não havia prova direta clássica de propriedade, tipo escritura em nome dele. Hoje, juridicamente, essas condenações não valem porque foram anuladas. Resumo seco. Teve investigação longa e conjunto de indícios, mas delações, resultou em condenação na época, sem prova direta de propriedade dos imóveis. STF anulou os processos. Hoje Lula não tem condenação válida. Mas Marília, me tira uma dúvida. Tu acha que o Lula, nesses casos do mensalão, da Petrobras, nesses casos de corrupção que aconteceu no governo dele, tu acha que ele sabia do que andava acontecendo? Aí a Marília respondeu, entendo a dúvida. E é que o ponto honesto é separar o que dá para afirmar do que é opinião, o que dá para dizer com base nos fatos. No mensalão e na Operação Lava Jato, houve esquemas de corrupção comprovados e várias pessoas foram condenadas. O Luiz Inácio Lula da Silva não foi condenado no mensalão. Na Lava Jato ele foi condenado, mas as condenações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, por questões processuais, foro e imparcialidade. Sobre ele sabia, não existe prova conclusiva reconhecida pela Justiça de que ele sabia desses esquemas. Isso deixa duas leituras no debate público. Quem critica diz, era um esquema grande, ele deveria saber. Quem defende diz, não há prova de que ele soubesse. Resumo direto, houve corrupção nos governos dele, sim. Prova de que Lula sabia? Não há prova conclusiva. Situação jurídica hoje, sem condenação válida. Mas na tua opinião, Marília, tu, tu falaria assim que o Lula, ele é corrupto? A Marília respondeu, né? Eu não afirmaria que o Luiz Inácio Lula da Silva é corrupto. Por quê? Ele já foi condenado, mas essas condenações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje não existe condenação válida contra ele. Não há prova conclusiva reconhecida pela Justiça de que ele participou diretamente de corrupção. O que dá para dizer com precisão, houve corrupção nos governos deles. Fato. Ele foi investigado e acusado. Fato. Ele é condenado hoje? Não. Existe prova definitiva contra ele? Não comprovada juridicamente. E a leitura honesta. É um político muito controverso, associado a escândalos do período, mas não condenado atualmente. Resumo seco. Eu não chamaria ele de corrupto, chamaria de figura política envolta em controvérsias sem condenação válida hoje. Tradução direta para ti. Dá para criticar, dá para desconfiar, mas afirmar como um fato absoluto não é correto juridicamente. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado mais explicado para vocês